Olá, eu sou a Gabi Oliveira e você está no canal Gabi TV. Hoje nós estamos com mais uma entrevistada, uma mulher linda que eu amo, que eu vou deixá-la se apresentar dentro do quadro Mulheres Empreendedoras. Vamos lá? Oi, gente. Oi, Gabi, pastora Gabi, minha amiga. É um prazer muito grande estar aqui. Eu já quero começar agradecendo antes de me apresentar. Preciso, porque é um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse momento com você. Quero dar umas boas-vindas aos nossos telespectadores também, que vão poder compartilhar um pouco dessa história junto com a gente e saber um pouco do que Deus tem feito através da nossa vida também, através desse canal, né? Eu sou a Jane, cantora Jane Gomes, mais conhecida como cantora Jane Gomes, mas eu gosto que me chamem só de Jane mesmo, né? Essa questão mais familiar, essa questão mais íntima de Jane, né? Eu sou ministra de louvor, sou cantora, sou empreendedora, sou empresária, dona de uma escola de música, né? Que é um sonho de muita gente hoje no Brasil, viver de música. É verdade. Né? E eu vivo de música. A gente está fazendo, nesse mês agora de abril, 5 anos de escola. Gente. Mais de 1000 alunos já passaram por nós nesse período de 5 anos. E eu tô muito grata ao Senhor, principalmente por estar aqui, nesse tempo, podendo comemorar tudo isso junto com você. Então, que linda. Vocês estão curiosos? Olha só, no próximo bloco a gente volta para conhecer um pouquinho mais dessa mulher, a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bom? Sai daí não. Olá pessoal, a gente está de volta aqui no segundo bloco e de antemão, eu não pude falar no primeiro bloco porque senão a gente acaba falando demais e a entrevistada é você. A Jane para mim é uma alegria ter aqui porque a Jane faz parte de um ciclo novo na minha vida, né? Às vezes a gente para alguns projetos de Deus, mas esses projetos eles podem ser recomeçados. Eu trouxe a Jane aqui como a primícia daquilo que eu tô recomeçando, né? Um sonho que eu tô recomeçando, porque eu vejo a Jane como uma mulher muito diferente nesse tempo. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente, primeiro, o que a gente quer saber? Quem é a Jane? Da onde a Jane veio? Da onde veio essa paixão por música? Porque as pessoas que estão aí, elas conhecem a Jane, a mulher que tá na escola de música. Por exemplo, meu filho, ele conhece a Jane. Gente, ele ri demais, ele ama essa mulher. Mas eu quero que antes da gente falar do ministério, a gente tem aqui uma Bíblia que a gente falou de bastidores que eu já fiquei encantada, mais apaixonada. Mas eu quero que as pessoas saibam quem é a Jane. Sabe aquilo que ninguém sabe? E eu já vou te avisando, tá? A gente chora aqui. Ai, meu Deus. Porque aqui a gente deixa fluir, né? Uhum. É um programa livre pra gente fluir. E eu quero que você fale aquilo que vem no seu coração. Quem é a Jane? A Jane é uma filha de pais músicos, uma paixão por música nasceu no berço. Meu pai, ele veio do Espírito Santo com uma mala na mão pro Rio para procurar trabalho. E quando chegou no Rio, já cristão, já evangélico, ele encontrou uma igreja que disse que precisava de uma banda de música e incentivou meu pai a estudar música em Duque de Caxias. Meu pai veio parar em Xerém. E aí em Duque de Caxias ele fez o conservatório por um tempo, entendeu que podia multiplicar esse conhecimento e daí a paixão por ensinar. Ele voltou para a Assembleia de Deus de Xerém, com o pouco conhecimento de música que ele tinha, ele montou a banda de música lá. Com as viagens da banda de música ele conheceu minha mãe, que não sabia música, ensinou música para minha mãe. Olha! E quando os dois se casaram, o projeto era que os filhos trilhassem música. Então eu vivo música desde que eu nasci. Né? Eu tô em música, a música tá no meu sangue desde que eu nasci. Minha mãe fala que com 2 meses eu fazia sonzinhos afinados no berço. Ah, gente. A minha mãe fala isso. Eu não tenho condições de me lembrar, mas ela disse que com 2 meses eu fazia sonzinhos afinadinhos no berço. Eu cantarolava algumas coisas no berço. E aí, quando eu fiz de 4 para 5 anos, o meu pai sentou comigo, e isso a minha mãe me contando, conversou comigo se eu queria fazer curso de música ou se eu queria fazer curso de inglês. Eu era fascinada e ainda sou pelos Estados Unidos, né? Eu creio que eu tenho um chamado missionário para aquela nação, porque eu ainda pulsa no meu coração estar lá. E aí, lógico, eu fui pro inglês, claro.
que era o inglês. Meu pai não aguentou nem um ano de inglês, me tirou e me botou no conservatório. E aí do conservatório, na época, quem estudava no conservatório era pessoas de muita condição. Meu pai conseguiu a profissão de cabeleireiro, a minha mãe continuava cuidando dos filhos e como doméstica também. E o meu pai conseguiu por um tempo bancar o estudo do conservatório. Foram 8 anos dentro do conservatório, meu pai conseguiu bancar. E o conservatório na época era focado em piano clássico. Então eu sou formada em piano clássico. Eu tenho um irmão mais novo, 1 ano. Ele também não teve opção, ele teve que estudar música. Nós fizemos ali 8 anos de conservatório em Além Paraíba, onde a gente morava. Meu pai e minha mãe é de Anta, eles se casaram e foram para Além Paraíba morar lá. Eu sou de Duque de Caxias, mas com 4 anos a gente acabou voltando para Além Paraíba lá. E aí, desses 8 anos de conservatório, o meu pai foi consagrado a pastor. Na consagração a pastor, eu já tocava no ministério do meu pai. Meu pai era o líder da igreja, eu a tecladista, líder de ministério de louvor já com os meus 12, 11 anos liderando o ministério de louvor. Eu fui líder de adolescentes com 9 anos. Eu liderei grupo de adolescentes na igreja com 9 anos. Tudo muito precoce, né? Muito precoce. Porque a vida de um pastor missionário é precoce. A gente ia para uma cidade, montava, reorganizava a igreja, às vezes levantava a igreja, tinha sido machucada, ferida e tal, saía daquela cidade e ia para outra cidade. E a gente fazia tudo de novo e começava do zero, e isso me revoltava. Eu imagino. Porque a gente não conseguia ver a continuidade do trabalho, né? E o meu pai, para ser chamado missionário, ele chegava na cidade e falava: vocês não estão chamando um pastor, vocês estão chamando uma família ministerial. Porque a minha mãe tomava conta das irmãs, do conjunto de irmãs, eu estava no Ministério de Louvor, meu irmão tocava, meu pai dirigia, cantava e todo mundo fazia tudo. Então a família chegava e reestruturava a igreja, e a gente ia para outra cidade e fazia isso de novo. Então a minha história começa muito musical e muito dentro da igreja. Eu sou cristã desde que eu nasci, né? Eu vivo essa realidade de Cristo dentro de casa, essa realidade ministerial desde que eu nasci. Então a gente costuma falar na família do meu pai, tem um jargão, né? Que a gente é crente até o tutano. A gente é crente até o tutano, porque não tem outra escapatória. Olha pra gente, é crente, não tem jeito, é crente. E crente que trabalha, crente que tá acostumado com essa questão de dia a dia na igreja. Quando meu pai foi consagrado a pastor, a gente foi convocado para uma igreja em Piabetá. E aí, nessa igreja, eu continuei o trabalho com o ministério, e lá a voz começou a aparecer, porque eu já cantava desde pequena. Agora a gente vai dar um intervalo, porque eu quero que você continue com a gente aqui. Vocês aí, fiquem com esse gostinho na boca, porque tem muito pra gente falar. A gente vai dar um intervalo, a gente volta pro terceiro bloco com a continuação dessa história, tá ok? Fica aí! Gente, voltamos aqui. A gente parou no outro bloco com a Jane falando com a gente assim, quando o pai dela ficou lá em Além Paraíba. A gente parou exatamente nesse momento da vida dela. Mas eu quero que você conte pra gente também quais foram os sacrifícios que você precisou fazer, uma criança, uma adolescente, uma jovem, não tendo uma opção, Sim. vivendo debaixo desse círculo fechado. Quais foram os sacrifícios que você precisou fazer também, né, nesse momento? Seu pai foi consagrado lá, você já veio de várias mudanças. Como é que era o seu coração? Como é que era a sua cabeça? Como que isso funcionava? Eu acho muito interessante a colocação da sua pergunta, porque você coloca como um sacrifício. Isso. E para muitas pessoas pode soar como é realmente sacrificante, né? Você abrir mão da infância, abrir mão da adolescência para estar dentro da igreja, dentro da vivência eclesiástica. Não tem aniversário de parente, não tem casamento, não tem aniversário de primo, não tem. Mas a gente não conhecia outra vida.
A gente tinha um prazer tão grande de pegar um teclado, colocar nas costas e ir pro alto do morro fazer um culto ao ar livre. A gente tinha um prazer de pegar um microfone na rua e cantar. Aquilo é que era a vida pra gente. Aquilo era a vida pra gente. A gente fluía nisso. E se eu sou quem eu sou hoje, eu devo aos meus pais que nos instruíram no caminho. É exatamente o que a palavra fala. Que é pra instruir no caminho, pra quando envelhecer não se esquecer dele. Não era sacrifício pra gente. Não era sacrifício, por exemplo, a minha avó, a minha tia ligar, falar que era aniversário de A, de B, de C. A gente não pode porque a gente tem programação na igreja. Isso não era um sacrifício pra gente. Num outro momento a gente visita. Quando não for uma data específica, mas a gente vai e visita. A gente não era privado da brincadeira, a gente não era privado do estudo. As viagens muitas vezes eram viagens do meu pai sempre dirigiu igrejas longe, então a gente às vezes tinha que pegar um ônibus de viagem. Meu pai não dirigia na época, a gente pegar um ônibus de viagem, ir para 2 horas distantes e voltar. E quando a gente voltava, a gente chegava 1, 2 horas da manhã, mas 6 horas estava todo mundo de pé, 7 horas estava todo mundo no colégio, 11h30 estava todo mundo almoçando. Era um estilo de vida, exato, né? Vocês viviam esse estilo de vida. Exato. Eu me lembro que uma época da minha infância, os meus pais estabeleceram que a gente tinha que ler a Bíblia toda. E todos os dias à tarde, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão sentávamos para ler a Bíblia. Sua paixão, né? Olha só a Bíblia dela. Deixa eu mostrar. Olha isso. Gente, eu fiquei encantada com isso aqui. Tem pouco tempo, tá? Tem pouco tempo. Eu tenho outras marcadas. Veio. A minha mãe é uma colecionadora de Bíblias, né? Minha mãe coleciona versões de Bíblias, livros, Novo Testamento, comentários. Meu pai é um estudioso, eles têm 3, 4, 5 seminários nas costas. Eu tenho 2. Então, assim, essa paixão por estudo vem de família também. A gente sempre estudou muito, a gente sempre trabalhou muito e estudou muito dentro do Evangelho. Então isso não era sacrifício pra gente, nunca foi. Graças a Deus, nunca foi. Gente, que coisa linda. E aí você viveu esse seu tempo, né? E Além Paraíba, sendo consolidada. Isso. Porque eu vejo isso. Esse processo que aconteceu na vida de vocês, ele veio com uma consolidação, né? Sim. De repente você precisou criar asas, né? E voar. Meu pai teve essa questão da mudança de cidade, né? De Além Paraíba aqui pro Rio, né? Pra habitar, pra pastorear uma igreja, voltamos pra lá. Nessa transição, o meu caráter vinha sendo formado, né? Como ministra, como serva, como mulher, e a gente veio se construindo ao longo disso. Chega um momento em que a gente realmente precisa se deslocar, mas esse desvínculo é doloroso, porque meu pai é o meu pastor. Eu sempre fui da igreja do meu pai. Sim. E de repente o Espírito Santo começa a pulsar no meu coração de que eu preciso realmente ter a minha identidade em Deus. A minha identidade não é ser a filha do pastor Gomes. A filha de Deus, né? É a Jane. Então eu preciso entender, quando chegou esse momento de entender quem era eu. Nesse tempo, vários conflitos aconteceram, vários momentos conflitantes na minha história aconteceram, até que eu cheguei na Jane que tá aqui hoje, destruída e reconstruída, porque a gente desce pra casa do oleiro, ele quebra, faz tudo de novo, reconstrói, e essa identidade vem sendo formada agora de acordo com o Espírito Santo. A gente vai se espelhando em muitas coisas, vai vivendo muitas coisas, e isso vai construindo talvez uma identidade deturpada dentro da gente. E aí a gente vai sendo reconstruído pelo Espírito Santo. Foi esse processo que aconteceu comigo. Tenho outras perguntas para fazer para você mediante isso tudo aqui. Eu quero que você conte no próximo bloco pra gente. Uma dificuldade que você tenha passado, assim, você não precisa dar detalhes, mas algo que você entende que aquilo ali você precisou se recomeçar. A gente começou a ouvir falar da Jane, né? A primeira vez que eu ouvi falar da Jane foi pelo Fabiano e a Verônica. Muito tempo depois que a gente foi se conhecer, mas eu já ouvia falar da Jane. Eu sei que você tem um histórico na música. Sim. E hoje você vive um momento muito peculiar. Isso tudo a gente vai falar nos próximos blocos, tá bom? A gente fica por aqui e volta pra Jane falar um pouquinho sobre isso com a gente.
Estamos de volta, né? Nesse momento onde eu encerrei o último bloco, pedindo pra Jane contar pra gente um momento difícil que ela tenha passado, porque assim, a mulher, ela tem várias facetas, né, Jane? Então a gente tem, igual eu falei pra ela, a Jane mulher, a Jane pela Jane, a Jane ministra, a Jane esposa, a Jane empreendedora. E no meio dessa história, desse monte de Janes, as muitas mulheres que habitam na gente, pra ser quem a gente é hoje, eu vejo que a dor, ela forma a gente. Sim. Né? E muitas pessoas não gostam de falar da dor, elas gostam de pular a dor. Mas hoje, Deus falou pra mim que a dor, ela faz parte da nossa história. Ela né? constrói. Porque a dor, ela constrói. Ela cura também, porque quando a gente passa um momento de dor, a gente pode ser curado daquilo pra curar outras pessoas, né? Sim. Ela sempre tem um propósito. Sim. E eu quero que você conte pra gente um momento difícil que você tenha passado na sua vida e como que você fez pra hoje estar aqui linda desse jeito, que aí a gente vê linda desse jeito, mas a gente não sabe as histórias que a pessoa carrega, né? As histórias de recomeço que a gente carrega. Conta um pouquinho pra gente. A minha vida é uma vida de recomeços constantes, né? Até pela história e pelo histórico da minha família. A minha família é uma família de pastores missionários, Sim. então a gente viveu vários recomeços em vários locais. Na minha história, uma coisa que foi muito marcante pra mim e que pra muitas mulheres isso é um tabu até pra falar, eu me sinto curada pra passar isso pra outras mulheres, exatamente porque é um momento em que a mulher é totalmente desconstruída, que é o momento do divórcio. Sim. A mulher é totalmente desconstruída quando acontece uma ruptura como essa. E a nossa identidade, ela vai ao chão quando isso acontece. Sim. A gente se sente sem chão, a gente se sente sem apoio, a gente se sente sem ninguém, por mais que a família tá ali do lado, você realmente tá sozinha nesse momento. A própria religião, né? Sim. Você enfrenta um preconceito muitas vezes por várias pessoas, porque Sim. o próprio tabu da religião te discrimina, né? Sim, sim, exatamente por conta disso. Existe um momento de caverna. Sim. Né? Existe um momento de reclusão, e esse momento de reclusão foi importante pra mim, porque eu precisei analisar todo o processo até o momento para entender como aquilo ia formar a identidade da Jane. Sim. Deus é especialista em colocar cada coisa em seu devido lugar. Verdade. Por mais que a gente olhe a situação e veja, tá uma bagunça e a gente precisa arrumar isso, Deus é o especialista em colocar cada coisa em seu devido lugar. E nesse tempo foi o Senhor que colocou cada coisa em seu devido lugar. E o meu foco nesse momento era um foco de reconstrução. Tanto que a gente vai falar nisso no momento seguinte, alguns milagres começaram a ser desencadeados dessa reconstrução, e um desses milagres a gente vai ver em breve, que ficou pronto recentemente, que é a minha mais nova filhinha, minha mais nova composição, porque eu voltei a compor esse processo. Voltei a contar a minha história através da letra de uma canção por causa desse processo. Porque eu comecei a encontrar com várias pessoas, várias mulheres que olhavam pra mim e falavam assim: Jane, você não parou. Jane, você continuou. Não é um fim, Por né? mais dor que você sentiu, você teve força, e da onde você tirou essa força? E eu comecei a ver que a minha história de dor incentivava outras mulheres a também continuarem, a também ressignificarem. Porque é uma ressignificação de um momento. Então esse momento pra mim foi um momento crucial. Não foi um momento prazeroso, não vou dizer que não tem prazer nisso. O próprio Deus disse que não tem prazer nisso. Houve a brecha para que o Espírito Santo viesse e reconstruísse a Jane. Eu era uma armadura, eu era uma força. As pessoas olhavam pra mim em cima do púlpito e se espelhavam na força, se espelhavam no sorriso. E às vezes por trás eu tava quebrada, eu tava doída, eu tava no chão. E foi o momento em que Deus realmente desconstruiu a Jane. Em que o momento jogou a Jane lá embaixo e falou assim: agora vamos voltar, vamos fazer tudo de novo. É o oleiro quebrando, né? Vamos reconstruir. Foi o que eu disse no outro bloco, né? Descer pro oleiro e ser reconstruído, e ser quebrado, e ser refeito. E não é uma questão só do refazer, é fazer de novo. Isso é aí. fazer novo. Porque eu olho pra mim hoje e eu vejo a Jane de 4 anos que estava entrando no conservatório. Eu vejo a Jane com 8 anos liderando adolescentes. Eu vejo a Jane com 19 gravando o primeiro CD. Eu vejo essas várias Janes, mas eu vejo uma Jane madura, eu vejo uma Jane que hoje pode dizer com propriedade que caminha para saber quem ela realmente é em Cristo. Então isso pra mim não tem preço. A dor realmente forma o caráter, a dor forja o caráter, né? Deus faz uso disso para que a gente consiga se refazer, para que a gente consiga ir para o verdadeiro refúgio que é Ele. Não existe outro lugar, não existe outro propósito. A gente se esconde nele e é nele que a gente encontra quem a gente realmente é. É esse o momento em que eu me encontrei. É a gente poder desfrutar da graça, né? Mesmo quando muitas pessoas não entendem o que é isso, eu acredito que nesse
tempo, muitas pessoas saíram da sua vida, Sim. mas ao mesmo tempo Deus colocou muitas outras pessoas. Sim. Não é? Sim. Foi um momento muito solitário, pastora, mas foi um momento em que eu consegui me esconder em Deus e pedir a Ele para que eu conseguisse ver através dos olhos dele. As novas pessoas começaram a chegar. Pessoas enviadas por Ele para esse processo de cura. E aí a gente vai pro outro bloco agora. A gente para por aqui, porque eu quero que a Jane hoje, a Jane pela Jane hoje, como é que tá esse momento? A gente vai falar no próximo bloco, tá? Quero que você saiba, tem muita coisa que a gente poderia falar. A gente até brincou aqui, né? Que dava pra fazer uns 10 blocos, Jane parte 2, Jane parte 3, várias Janes. Mas a gente vai parar um pouquinho aqui agora e a gente volta no próximo bloco, tá bom? Infelizmente, eu digo infelizmente, a gente volta pro último bloco agora. E a Jane vai fechar esse bloco pra gente dizendo o momento atual que ela tá vivendo. Esse momento da vida dela, da carreira dela, da profissão, do ministério. Ela vai dizer pra gente o que tá acontecendo nesses próximos dias que se seguem, né? E vai deixar uma palavra pra você que precisa recomeçar. E a gente vai fechar, já pedi a ela que ela falou, meu Deus! Vai fechar aqui com uma palhinha pra gente disso tudo que ela tá vivendo, tá bom? Vamos lá, Jane. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu hoje tô vivendo um momento de recomeço. Nosso Deus, como eu disse, Ele é especialista em colocar cada coisa em seu devido lugar. Então, esse recomeço, pra mim, tá sendo um retorno, né, se a gente pode dizer, para o mercado gospel, mercado musical gospel. Nós acabamos de gravar um single agora, que tem a participação de uma amiga muito especial para mim, que é a Ana Nóbrega. Ela está dividindo comigo a responsabilidade de enviar essa mensagem. Esse single foi um start de um milagre que aconteceu. Foi uma prova de um curso que eu fiz, e a pastora na época, minha pastora, a pastora Ludmilla na época, deu o pontapé nesse milagre e falou: a sua prova é voltar a compor. O Espírito Santo me disse que você ia voltar a compor. Eu falei: pastora, mas tem 15 anos que eu não coloco a caneta no papel. Ela: pede a ele e ele vai te dar. E ele deu. Nós mandamos pro produtor, em 24 horas o arranjo ficou pronto. Foi um milagre realmente acontecendo. A Ana topou na hora fazer a divisão comigo e o videoclipe ficou pronto ontem. Ai, que coisa linda. Ontem. A gente bateu o martelo ontem, já estamos programando o lançamento já. Então, ministerialmente falando, é um retorno, um resgate de identidade, contando realmente essa história de reconstrução da Jane, de como a Jane está retornando, né? Profissionalmente, a escola está fazendo 5 anos. Então é um mês de festa, é um ano de festa pra gente. Tem 5 anos que a gente impulsiona talentos, tem 5 anos que a gente ressuscita esses talentos, né? Traz esses talentos de volta através do canto, do teclado, do violão, da bateria, através das artes. A gente tá comemorando esses 5 anos em grande estilo na escola esse ano, porque a gente tá com pessoas muito especiais como nossos alunos, e a gente está tendo contato com alunos que já passaram pela escola, com vários testemunhos de realmente aprendizado e de exercer o seu chamado, exercer o seu ministério. Então, para mim, esse ano está sendo um ano muito especial. Eu tenho meu filho está na escola da Jane. E eu posso dizer por experiência a mudança e o processo que eu vejo na vida do Daniel. Amém. Como que a aula de canto tem colocado para fora quem é ele. Amém. Né? E ele tem se encontrado, né? Dos instrumentos que tem sido para a vida dele, tem sido a Jane, o estúdio da Jane, tudo que ele tem vivido lá. Que benção. Né? Ver ele na apresentação do final do ano, com aquela turma, com a escola, foi lindo. Os pais lá, as músicas que foram cantadas, né? Os profissionais, foi tudo muito lindo. E eu vejo que isso é uma missão, né, Jane? Foi lindo. Faz parte de quem a Jane é. A gente tem, tanto eu quanto meu esposo hoje, a gente tem a grata satisfação de trabalhar ministerialmente naquilo que fomos chamados, que é impulsionar esses chamados. A gente tem a escola, a gente dá aula,
Mas o nosso principal foco ali é resgatar esses talentos, trazê-los de volta para o centro da vontade do Senhor. Tem muita gente que entra lá e entra por terapia e de repente se descobre como alguém que tem um chamado para cantar, que tem um chamado para tocar. Isso pra gente é muito lindo. E tem muita gente que também se descobre não tendo esse chamado. E a gente também encaminha, vamos para outro lugar aí, para que a gente consiga realmente estar no centro da vontade que o Senhor quer para nós, né? E isso pra gente é sagrado. Pra mim, pro meu esposo, pra equipe que trabalha com a gente, isso pra gente é sagrado. A gente tá lidando com chamado, a gente tá lidando com vida, tá lidando com pessoas que têm suas histórias, que têm suas dores, seus machucados. Isso pra gente é fenomenal. Então, profissionalmente, ministerialmente, porque as duas coisas se unem, isso está sendo muito bom pra gente esse ano. A gente tá de vento em popa aí. Pra gente terminar, o que você falaria aí para essas mulheres que estão assistindo a gente, debaixo de tudo que você já viveu, uma mulher que precisa hoje se reconstruir, recomeçar, o que você falaria para ela? Então, vou eu pra minha Bíblia. Porque uma palavra tem chocado muito meu coração esses dias. E quando eu falo chocada é porque dá choque mesmo, né? Deus tem trazido Romanos 12 pra mim de uma forma muito, muito verdadeira. Sim. E lá em Romanos 12, a gente vê no 2 que é pra gente não se conformar com esse século. Não se conformar com o seu momento. Não se conformar com aquilo que o mundo traz pra você. Não se conformar com as palavras que não são palavras direcionadas pelo Senhor pra nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta para que a gente se transforme pela renovação do nosso entendimento. É o que a gente estava conversando aqui no intervalo. Sim. Quanto mais conhecimento, mais transformação. A mulher hoje, ela precisa ser inteligente, hoje ela precisa buscar conhecimento. A gente não pode ficar estacionada hoje. A gente precisa manter o foco. E olha que a gente não tem um foco só. É verdade. A gente tem vários mulher focos. Tem muitos focos. A gente tem vários focos. Mas a transformação, ela começa pela renovação do entendimento. E a única renovação do entendimento que hoje eu entendo é a renovação do Espírito Santo. O nosso amigo, o nosso amado, é o único que consegue transformar a nossa mente, colocar a gente de volta no centro, trazer a gente de volta para o foco para que a gente consiga caminhar em direção à vontade de Deus para a nossa vida. Então, como mulheres, eu quero deixar para você hoje, Romanos 12, 2. Se transforme pela renovação do seu entendimento. Entenda. E aí a nossa atitude começa a transformar. Coisa linda, né? Agora a gente tá terminando. A gente vai terminar com essa palhinha da Jane. Ela falou assim, ao vivo. Eu falei, ao vivo, sem violão. Vamos lá, amiga. Eu falei, vamos lá, amiga. Ela vai terminar porque a gente... Eu vou cantar um trechinho da música nova. Vou te dar um spoiler. Gente, tô ganhando em primeira mão, hein? Spoiler. Vou te dar um spoiler da música nova porque é um trecho da música que é muito profético pra mim. Ele diz que as montanhas elas vão mover, que as cadeias elas vão quebrar por causa da nossa fé. Porque nós cremos que isso acontece. Montanhas vão mover, cadeias vão quebrar. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio em Ti. Não importa o que dizem, se já foi decretado. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio em Ti. Não importa o que dizem, não importa o que falam a nosso respeito, não importa o que os outros dizem a nosso respeito, importa o que o Senhor diz a nosso respeito. As montanhas vão se mover, as cadeias vão se quebrar, porque nós cremos naquilo que Deus decretou a nosso respeito. Coisa linda, né, Jane? Muito obrigada pelo seu tempo aqui, né? Desse investimento aqui conosco, nesse tempo onde nós mulheres precisamos colocar a nossa voz para fora. Estúdio de voz. A Jane tem colocado a sua voz pra fora. Aguarda em breve o single da Jane. A Jane vai estar com a gente também na Conferência de Mulheres, dia 29 e 30 de abril. E a gente segue agora. Nos aguardem, porque esse canal só vai avançar, ok? Um beijo! Beijo!